David Emily Durkheim nasceu em 15 de abril de 1858 em Epinal. Formou-se em filosofia no ano de 1882 na Escola Normal Superior de Paris. Durante os anos em que ensinou filosofia em vários liceus da província, volta seu interesse para a sociologia. Viveu numa Europa conturbada por guerras em vias da modernização. Naquela época, na França, havia uma certa concepção de que a sociologia constituía uma forma científica de socialismo. Em 1887, aos 29 anos, começou sua carreira como professor universitário, ministrando aulas de pedagogia e ciência social na Faculdade de Letras de Bordeaux, onde Durkheim conseguiu que fosse oferecido o primeiro curso exclusivamente dedicado à sociologia, numa universidade francesa. Até o jovem mestre encontrou condições adequadas para produzir o grosso de sua obra, cuja tese principal foi da divisão do trabalho social, que alcançou grande repercussão, publicada em 1893 e reeditada no ano em que deixou Bordeaux, 1902. Durkheim pretendia estabelecer a sociologia como uma disciplina rigorosamente objetiva. Com isso, ele se posicionou contra todas as orientações que transformavam a investigação social numa dedução de fatos particulares, a partir de leis supostamente universais, como, por exemplo, a Lei dos Três Estados de Augusto Comte. Em sua concepção, a sociologia deveria utilizar uma metodologia científica, investigação de leis, não generalidades abstratas e sim expressões precisas de relações descobertas entre os diversos grupos sociais. Durkheim era funcionalista, compreendia a sociedade como um conjunto de ideais constantemente alimentados pelos homens que fazem parte dela. Sua primeira aula na universidade foi sobre a solidariedade social, elemento especialmente importante dentro de suas teorias. Foi o conceito de solidariedade social o ponto de partida para a composição de sua teoria sociológica e o conduziu à distinção dos principais tipos de grupos sociais. Para Durkheim, a sociedade é superior ao indivíduo. A partir daí, vamos pontuar os principais conceitos refletidos por Durkheim em sua primeira publicação, da divisão do trabalho social. Nesta obra, o autor tem o propósito de discutir as funções que a divisão do trabalho desempenha na sociedade. O verdadeiro papel da divisão do trabalho é criar entre os indivíduos um sentimento de solidariedade. Durkheim afirma que é possível que haja utilidade econômica na divisão social do trabalho, mas ela ultrapassa o âmbito dos interesses econômicos, pois consiste no estabelecimento de uma ordem social e moral sui generis, ou seja, os indivíduos são ligados uns aos outros de tal forma que sem isso seriam independentes, mas, ao invés de se desenvolverem separadamente, eles ajustam seus esforços, são solidários e dependem um dos outros. A divisão social do trabalho é a fonte principal da solidariedade social. Durkheim vê aí a condição primordial para a existência da sociedade, e é através desta que se garante a coesão social, pois determina os traços essenciais da construção da sociedade. Mostrando com isso que o estudo da solidariedade pertence à sociologia e que é um fato social que só se pode conhecer por meio de seus efeitos sociais. Do resultado de sua pesquisa, Durkheim chegou ao conceito de consciência coletiva, que é a força coletiva exercida sobre o indivíduo, que faz com que este viva de acordo com as normas sociais, na qual está inserido. A consciência coletiva anula a individualidade, gerando a solidariedade, onde existe uma coesão social, cuja causa está na conformidade das consciências particulares a um tipo comum. A partir desta compreensão da sociedade, Durkheim identifica duas formas de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica.
Na solidariedade mecânica, os indivíduos se aproximam uns dos outros ao estabelecer um padrão de instrumentalização das práticas e pensamentos estabelecidos no grupo. O sujeito é submetido às instituições, às normas sociais e jurídicas. A partir daí, se estabelece o consenso. Já a solidariedade orgânica se estabelece a partir do aumento da complexibilidade das sociedades. Durkheim afirma que o enfraquecimento das normas e o aumento populacional e territorial resultam em sanções e anomias, e que a partir daí acontece o crescimento da autonomia dos indivíduos, lhes permitindo o distanciamento uns dos outros. Então se estabelece um novo sistema de coesão e agregamento dos indivíduos baseados na diferença. Durkheim considera que as normas e os padrões sociais é que determinam a conduta individual. Na divisão do trabalho, ele estabelece o indivíduo como fruto das produções sociais.